Fala galera do canal da Pangé, no vídeo de hoje começaremos a aula 14 falando sobre a formação do território brasileiro. E o primeiro assunto a ser discutido será o contexto histórico da formação do nosso território. Então vamos lá. Primeiro nós temos que entender que a formação do território brasileiro ela começou antes da chegada dos portugueses. E para evitar conflitos entre Espanha e Portugal, os dois países assinaram o Tratado de Tordesilhas em 1494. E este tratado ele estabelecia os limites das terras a serem ocupadas e exploradas na América. A primeira região a ser povoada pelos portugueses foi o litoral, especialmente na região nordeste. E ali se estabeleceram as plantações de cana-de-açúcar, os engenhos e os portos. Paralelo a isso, os colonos eles organizavam expedições em busca de mão de obra, metais e pedras preciosas. E o Tratado de Tordesilhas ele obrigava os portugueses a permanecerem no local. E com isso, a primeira atividade econômica foi a exploração do pau-brasil e em seguida o plantio da cana-de-açúcar. Com a União Europeia de 1580 a 1640, o Tratado de Tordesilhas ele deixa de ter validade. E desta maneira, os colonos portugueses eles podem ir para o interior. Com isso, encontram ouro e pedras preciosas nas regiões que hoje são os estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. E com o fim da União Ibérica e o restabelecimento da monarquia em Portugal, os portugueses eles se expandem para o sul e fundam a Colônia do Sacramento, que hoje é o atual Uruguai, em 1680. E a fim de resguardar aquelas terras, os espanhóis respondem criando os 7 povos das missões, onde os jesuítas e índios guaranis viveriam. Posteriormente, começa na Europa a Guerra de Sucessão, de 1700 a 1713, uma disputa entre as potências europeias para escolher o próximo soberano espanhol. Esta briga ela se refletia também nas colônias americanas e mudaria os limites do Brasil. E com o fim do conflito é assinado o Tratado de Utrecht, o qual estabelecia as fronteiras entre o Brasil e a Guiana Francesa, o Amapá, que era disputado entre França e Portugal, que foi reconhecido como português, a Colônia do Sacramento, que foi entregue à Espanha, e a área ocupada pelos 7 povos das missões, que foi cedida a Portugal. A formação territorial do Brasil no século XIX ela se dá com a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, onde o território do Brasil ele sofreu alterações. A atividade mineradora ela perdeu força e o café passou a ser o principal produto de exportação do Brasil. E com isso, os estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, eles ganharam importância. E a banda oriental do Uruguai ela foi incorporada ao Brasil como a província da Cisplatina e a Guiana Francesa foi ocupada militarmente. Em 1817, o Brasil ele deixa a Guiana Francesa, mas obtém o reconhecimento da posse da Foz do Amazonas. E após a independência, porém, as províncias unidas do Rio da Prata, elas alegam que a área da Cisplatina, elas lhes pertenciam e tinha início a Guerra da Cisplatina, de 1825 a 1828. E a solução é a criação de um Estado independente que foi a República Oriental do Uruguai. Nesta época se registram a criação das províncias de Alagoas, de 1817, Sergipe, de 1820, Amazonas, em 1850 e o Paraná, em 1853. A organização do território brasileiro no século XX ela se dá com a proclamação da República, em 1889, onde as províncias elas passam a se denominar estados. Com isso, o Brasil ele aumentou de tamanho durante o século XX. A França ela alegava que parte do Amapá ela lhe pertencia, pois não reconhecia o rio Oiapoque como uma fronteira. E em maio de 1900, após disputas diplomáticas lideradas pelo Barão do Rio Branco, a questão foi resolvida a favor do Brasil e uma faixa de terra de 250 mil km² foi incorporada ao estado do Pará. E, no entanto, o principal conflito territorial foi registrado com a Bolívia, onde ambos os países eles se enfrentavam pela região onde atualmente é o estado do Acre. E o confronto deu origem à Revolução Acreana e terminou com a incorporação destas terras pelo Brasil. E através do Tratado de Petrópolis, a Bolívia ela foi indenizada e a ferrovia Madeira-Mamoré foi construída. No século XX, observamos a reorganização territorial do Brasil com a criação de novos estados, como o Território Federal do Guaporé, em 1943,
o Mato Grosso do Sul em 1977 e o Tocantins em 1988. E isso respondia ao crescimento da população e também tinha o objetivo de melhorar a administração do local, sendo que o território federal do Guaporé ele passou a ser o estado de Rondônia em 1982. E por sua vez, o Amapá e Roraima eles foram elevados a categorias de estados em 1988. E pessoal, por hoje é só. Na próxima aula falaremos sobre os ciclos econômicos que ocorreram na formação do território brasileiro. E no mais, se inscrevam no canal da Pangeia, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Dê um like se você gostou desse vídeo e ative o sininho de notificações. E mais uma vez, muito obrigado e valeu!